Flamengo meteu 8-0. Vamos ver. Assim, para mim, o mais importante desse jogo de hoje, é ver como é que isso vai influenciar nessa crise técnica. Não é diferente de algumas outras crises que o Flamengo vinha vivendo. Essa crise é exclusivamente técnica e física do time e do seu treinador, já que na administração do clube vem tudo correndo muito bem. O Flamengo, alguma coisa que a gente pode colocar ali na administração naquele início de ano ali, ter antecipado de repente a volta dos titulares, pode ter prejudicado até um certo momento. Acho que hoje isso não é desculpa para o futebol que o time vem desempenhando no momento nas partidas mais importantes, tá? O time vai ter um tempo para descansar, para treinar até enfrentar o Fluminense. Hoje, daria até... A gente estava conversando aqui na resenha pós-futebol, vocês estão vendo o cenário aí hoje, como a gente queria fazer e não pôde fazer nas últimas semanas, devido às fortes chuvas que vem assolando não só o Rio de Janeiro, como principalmente a região sudeste. Questão de internet, até de público mesmo, dos convidados poderem estar com a gente, tem sido algo muito dificultoso para o time. Então hoje a live, que geralmente, como tinha jogo do Flamengo, geralmente a gente abre 7h30, eu retardei para fazer um pós-jogo para vocês, trocar um pouquinho essa ideia. Amanhã eu vou fazer um vídeo diferente, mas é isso. Importante para o Samuel Lino, que entrou e fez um gol, fez boas aparições ali. Caralho, falar de declaração é foda, que, porra, Cebolinha vinha vivendo talvez um dos melhores momentos do Flamengo, exceto um período ali com o Tite, que ele era também dos melhores jogadores do time. Ele vem dando entrevistas aí, já falou que queria sair ano passado. Então, é algo que também pode não acrescentar nesse momento de crise que o time já vinha vivendo, enfim. Mas importância para o Pedro, que meteu 4 gols hoje. Vamos ver como é que ele precisa melhorar muito ainda fisicamente. E hoje, mesmo fazendo os 4 gols, deu para ver, tecnicamente, ele ainda não está afiado. Errou alguns passes que ele não costuma errar. Domínio de bola, a bola escapando algumas vezes ali do domínio dele. Então, vou vir trocar uma ideiazinha com vocês sobre esse jogo, sobre a final. Ontem, a gente tem muito mais a falar, como teve um vídeo hoje mais cedo no canal sobre o jogo de ontem. Fluminense e Vasco, que fizeram uma bela partida. Um jogo, Fluminense num pênalti ali do Paulo Henrique Ganso conseguiu empatar o jogo. Partida, inclusive, curiosa em relação a pênalti, né? Tiveram 3 pênaltis ali. Uma batida do René, que assim, nunca vi, eu não acompanho os treinamentos do Fluminense, né? Mas o René também já bateu pênaltis no Flamengo e outros na carreira dele. Ontem, a batida dele tirou completamente a possibilidade que ele tinha de colocar força na bola, dependia apenas de colocar a bola no campo. Como o Léo Jardim não pulou antes, ele tentou tirar o máximo, perdeu o pênalti bobo, sofrido pelo Canóbio. E depois, aí sim, uma defesa do Fábio. Valeu, Thiagão. Uma defesa do Fábio na batida de pênalti do Brenner, que, porra, já falei isso hoje no futebol, falei no vídeo de mais cedo também, que o Fábio, cara, ele merece uma coroação na carreira dele. Algumas pessoas falando em chamar o Neymar, eu acho que o Fábio merece na posição de goleiro. Porra, salvo uma catástrofe, o terceiro goleiro não vai entrar em campo. De repente ele merecia essa coroação aí na carreira dele, que já é o atleta de futebol que mais vezes entrou em campo, bateu o recorde ano passado e vai até o final da temporada ser titular do Fluminense. Titular é importante para o time, não é por falta de opção, é porque realmente o cara se impõe ali no gol de um grande clube que vem fazendo boas temporadas, vem brigando por Libertadores a cada ano, e o cara vem se mostrando um jogador importante nesse time. O Fluminense, que hoje joga o melhor futebol do Brasil, apesar da derrota para o Palmeiras aí na última rodada do final de semana. O Fluminense competiu muito, jogou muito bem
em alguns momentos do jogo melhor do que o Palmeiras, a gente tem que falar sobre isso, né? Não se prender somente ao resultado, mas não muda em nada a análise essa derrota, porque o que o time vem construindo, mesmo sem a contratação, né, do centroavante, que acaba se concretizando hoje, todas os principais canais de notícias aí já dando como certa a contratação do centroavante do Lanús, que fez 4 gols do Flamengo, né? Então o Fluminense concretiza essa contratação, mas assim, mesmo sem um grande nome ali na centroavância, o Fluminense vem mantendo o bom futebol desde o início do ano, se destacando e chega, por que não, eu posso afirmar aqui para vocês que chega como favorito para o clássico, para o Fla-Flu de domingo, devido ao mau momento técnico hoje. Porra, acabei não falando, importantíssimos também os gols do Paquetá. O Paquetá não é uma questão técnica, porra. A gente sabe que ele sobra pro futebol brasileiro, mas parece muito uma questão de ansiedade ali do que fazer com a bola. Depois dele conseguir o que ele tanto queria, que era voltar pro Flamengo, acho que, de repente, um excesso de cobrança em cima dele mesmo, vem tomando mais decisões ali no último terço do campo, e hoje acabou que fez 2 gols. É um time, porra, extra série pro Brasil, mas que vem num momento ruim. E o Fluminense, o contrário, que talvez não seja o melhor clube, né? O melhor elenco, mas que vem fazendo uma campanha muito melhor, muito acima do que o Flamengo vem mostrando esse ano. Então, assim, vamos esperar, eu espero. Sempre falei que o melhor clássico carioca de se assistir é o Fla-Flu. Não sei se o Alan, tu concorda com essa porra? Que é o melhor? Qual o clássico que tu mais gosta de assistir? De jogo? Tu é um cara da torcida é Flamengo e Vasco, né? Não. Tu é um cara da torcida é Flamengo e Vasco. Mas, assim, jogo bem jogado. O Fla-Flu sempre teve um destaque na parada. Então, espero um bom jogo no domingo. Vamos ver o que o Felipe Luiz... Cara, eu tô muito curioso. Porque, assim, além das derrotas, né? Como eu falei no vídeo anterior, o Felipe Luiz, o grande problema são as escolhas mais do que questionáveis, né? Tem coisa que é incompreensível, como a escolha pelo... O Alexandre estava mal, mas o Cebolinha realmente vem vivendo um momento melhor do que o Samuel Lino. A gente mostrou num vídeo aqui o porquê que o Samuel Lino é tão importante para o Felipe Luiz em relação ao ataque ao espaço, agredir a linha, chegar à linha de fundo, espaçar o time adversário, já que o Flamengo 90% das vezes vai jogar com times retrancados. Então, algo que o Cebolinha não faz, já é do futebol dele, ele traz todas para dentro e é um local onde os adversários, onde o jogo vai estar muito congestionado e muitas vezes batendo ali com o posicionamento do Arrascaeta. Então o Samuel Lino realmente é muito importante. Mas já que você escalou o Ayrton Lucas ali, o Ayrton Lucas vai atacar a linha de fundo, você tinha que escolher o jogador do melhor momento. O time precisando de gol, Pedro não pode ficar de fora, ele não vive o melhor momento técnico, físico, então nem se fala. Mas é o que eu sempre falo, até o Arrascaeta hoje tem um reserva no time. O Pedro, infelizmente, a gente não tem reserva para o Pedro nesse momento. Então, você precisando de gols, escalar um ataque com Plata e Carrascal, que são caras que têm alergia ao gol, não tem intimidade nenhuma com a bola nas redes. Não faz o menor sentido. Falando um pouquinho sobre esse momento do Flamengo, o Fluminense é o contrário. Mesmo sem o clamado centroavante que a torcida do Tricolor esperava, né? Tentou Boangá, que para mim seria uma excelente contratação. A média é a MLS, mas outros craques já foram para lá e não tiveram a média de gols, de participação em gols que o Boangá teve ali na MLS. E outros destaques de campeonato brasileiro também vieram dali. O Almada, que foi um jogador muito importante no título brasileiro do Botafogo em 2024.
veio de lá, o Savarino veio de lá. Então, enfim, não é algo que a gente pode desprezar. Queria falar um pouquinho também sobre o Vasco, né? O Vasco que, depois da saída dos seus medalhões ali, a gente pode dizer medalhões, Coutinho e o Diniz. Eu ainda trato o Diniz como medalhão porque o Diniz tem muita paciência, ainda tem muito carinho da grande mídia, né? E acho que até dos grandes clubes do futebol brasileiro. Eu acho que o Diniz não vai terminar esse ano, acho que não chega a junho desempregado, porque ele é muito bem quisto pelos dirigentes do futebol, além dos jornalistas, né, da grande mídia. Mas assim como eu comparei hoje nas entrevistas coletivas, vou comparar também em relação ao esquema de jogo. É um técnico que eu acho que faria bem para ele estudar, refrescar um pouco a cabeça, porque ele precisa ter mais de uma ideia de jogo. E o bom técnico, como o Felipe Luiz sinalizou que né, já é uma realidade, assim como o Diniz sinaliza nos bons trabalhos que ele fez, ele precisa ter mais de um estilo de jogo. E isso vem incomodando também no Flamengo, já que o Felipe Luiz, nessa teimosia de marcação-pressão, assim, o futebol de hoje pede realmente a marcação-pressão, a marcação na saída de bola do adversário, mas o time do Flamengo, para o time do Flamengo, faz muito mais sentido. Um perde-pressiona quando você perde a bola ali por um certo momento, pressionar o adversário para tentar recuperar no campo de ataque, mas pela idade avançada de alguns atletas e a qualidade técnica que esses atletas com a idade mais avançada podem proporcionar para o seu jogo, de repente vale a pena você rever um pouco isso, até porque, cara, o Pedro tem que jogar. Não tem essa. O melhor centroavante da América Latina tem que jogar, pô. Um cara de nível de seleção brasileira. Você pega a entrevista coletiva do Felipe Luiz quando o Pedro estava voltando, né? Que ele acelerou ali o processo de recuperação dele pelo profissionalismo que ele tem. O Pedro, quando estava prestes a voltar, o Felipe Luiz deu uma entrevista coletiva dizendo que não, quando eu tiver esse cara, eu tenho que armar um time para ele jogar. O que mudou de lá para cá? Num jogo que o Flamengo está precisando. O Flamengo precisa de jogadores que têm intimidade com o gol. O Paquetá é um desses caras, por isso eu concordo com ele. De repente, jogar de volante não é a melhor opção, até porque a gente tem um Jorginho ali atrás que arma muito bem o jogo, que faz o time jogar. E num time que poucos jogadores finalizam bem, o Paquetá vale a pena ter ele um pouco mais próximo da área, um cara de qualidade técnica refinada, e que, como ele mostrou hoje, eu acho que se não, qualquer jogador ali que não fosse o Pedro ou o Paquetá não teria chutado aquela bola do segundo gol de primeira, teria tentado trazer para dentro, esperar um jogador livre para fazer o golzinho dentro da área, aquele gol bonito de jogada trabalhada. Não foi o que aconteceu, a bola chegou limpa para ele chapa no canto forte, como tem que ser. Então vamos ver o que espera, o que nos espera aí para esse Fla-Flu. Fluminense vem favorito, como eu já falei aqui, mas como sempre o Fla-Flu é um jogo diferente. É um jogo diferente, nem sempre o melhor time ganha, mas os dois times sempre vão mais dispostos a jogar futebol. Acabei me perdendo, tava falando um pouco do Vasco, né, cara? Que o Vasco, depois da saída dos seus medalhões ali, Coutinho e Diniz, eu fui um cara que criticou a chegada do Coutinho ali pro Vasco, porque eu sempre achei que o Vasco precisava de um time mais aguerrido em campo, pelo orçamento e os jogadores que tem. Na saída do Coutinho, acho que a torcida do Vasco ontem não ficou tão triste. Óbvio que ninguém gosta de perder uma oportunidade de disputar uma final de campeonato, principalmente na seca que o Vasco vive de títulos. Seria muito importante o Vasco viver esse sonho novamente, como foi na Copa do Brasil do ano passado. Tem uma geração de vascaínos aí que não viram o time levantar uma taça. Então, mas o time jogou bem, cara. O time foi melhor.
de repente merecia uma melhor sorte contra o Fluminense, desperdiçou o pênalti. Vinha jogando melhor do que o Fluminense no jogo de ontem. Verdade tem que ser dita. O que não muda a análise do time tricolor ser o melhor futebol desse ano, mas eu acho que o Vasco entrou precisando do resultado e fez por onde conseguiu o resultado, até que o Paulo Henrique Ganso, num pênalti batido da maneira que tem que ser, de forma séria, do time que quer ir para a final, conseguiu sacramentar ali o empate e a classificação do Fluminense. Fla-Flu no domingo. Eu espero um jogo de bastante gols. Não espero um jogo amarrado, eu espero um jogo de gols. O Zubeldia é um cara que tem conseguido incomodar muito o Filipe Luiz, mesmo na boa fase. Então, acho que o Fluminense vai jogar, vai se propor ao jogo. Provavelmente, eu acredito que ele vai começar jogando com o Savarino, que entrou no segundo tempo, vem pedindo passagem. O Savarino vai fazer uma dupla infernal com o Lúcio Acosta aí durante essa temporada. Que achado do Fluminense. Esse cara, joga demais. Precisa ficar mais tempo acordado durante o jogo, né? Mas com eles dois ali, eles vão dar muito trabalho para a defesa do Flamengo. Quero ver que defesa que o Filipe Luiz vai colocar em campo, né? Hoje o Vitão mostrou mais uma vez algumas valências, um belo lançamento pro Royal ali escorar a bola pro Pedro no segundo gol dele na partida. Então é isso. Hoje a gente estava aqui tomando um gelo, jogando futebol, além de assistir o jogo. Acabou que não deu para fazer o conteúdo que a gente queria, mas vim fazer uma breve análise sobre essa partida, sobre esse jogão que pode acontecer no domingo. Meio de semana livre para os jogadores treinarem. E espero que o Flamengo venha melhor para poder competir com esse Fluminense e fazer o jogo digno de uma final de Campeonato Carioca com o Maracanã lotado. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Curte, compartilha o conteúdo aí. Manda pra tua rapaziada. E é isso.